Nesse vídeo eu quero te mostrar por que você deve repudiar e ir contra todo esse sistema mundano que hoje está nos escravizando. Então, eu vou começar falando sobre diversos pontos onde o sistema do mundo, o sistema que, como a própria Bíblia diz que o mundo jaz maligno, eu vou começar mostrando aqui 5 pontos do porquê que o sistema mundano atual é corrompido. Eu vou falar sobre educação, sobre economia, política, religião e cultura, né? Que são as principais coisas que moldam uma sociedade. E revelar por que no mundo atual até essas áreas estão corrompidas. Bom, então eu vou começar falando sobre a educação. Atualmente, o que o mundo quer passar para nós quando se traz educação é que educação é passar numa escola ou passar numa faculdade e pronto. É ter graduação, é ter diversos mestrados e tudo mais. Mas na verdade não é bem isso que é educação. O que é educação se não aprender algo, ter conhecimento, ter sabedoria, né? Não significa que você necessariamente tem que passar pela faculdade ou fazer diversos cursos, né? Ou o que quer que seja. Na verdade, todo mundo segue esse roteiro de ir para a escola, fazer faculdade e esperar que milagrosamente tudo vá bem na vida, né? Que você fique rico ou que ache o trabalho dos sonhos ou que saia garantido da faculdade, como se a faculdade garantisse uma vaga de emprego, que não garante, né? Como a gente vê muito bem vários médicos que hoje são Ubers. A faculdade não é garantia de nada. Outra coisa é que o sistema atual faz com que a gente pense que todo mundo que tire notas boas na escola, gabarito e provas, né, como se eles fossem bem-sucedidos na vida, né? Só porque o aluno tira notas boas, gabarita tudo, vai bem em tudo, sabe de tudo, não significa de fato que ele sabe tudo na vida. O cara pode ser uma ótima pessoa quando o assunto é formação acadêmica, desempenho avaliativo. Mas o que ele tem de conhecimento sobre o mundo? O que ele sabe sobre a Bíblia, sobre Deus? O que ele sabe sobre economia? Ele tem valores? Ele é uma pessoa que tem paciência? Ele é uma pessoa que tem humildade no coração? Então, tem certas coisas que a escola, a faculdade, nenhum curso vai te ensinar, entendeu? Como, por exemplo, a ter amor de verdade, a ter paciência, a ter humildade, a saber acolher o próximo, né? Tem coisas que você tem que trazer de dentro de você. E essas são as principais coisas que mudam o mundo, né? Então, se for para pensar, as principais coisas do mundo não são, de fato, ensinadas no ensino, né? Hoje em dia, principalmente, todo o conhecimento do mundo está na internet. Você pode achar livros, documentários, artigos, blogs, vídeos, tem tudo na internet, sobre literalmente todos os assuntos. Você não precisa de uma faculdade para se especializar em alguma área. Então isso já é uma falácia do mundo, para te manter escravo, né? E para ficar nesse sistema aí de, tem que fazer faculdade, isso, aquilo, né? Sem contar a pressão dos pais para cima da pessoa, né? Então assim, o sistema educativo já é por si só uma ilusão, é algo para te manter escravo, para te manter refém do Estado, do sistema, do governo, né? Que o governo ele só te ensina aquilo que eles querem que você aprenda na escola. Eles nunca vão te ensinar de fato sobre dinheiro, sobre economia, nunca vão te ensinar a questionar os políticos, nunca vão te ensinar a pensar de verdade. Eles só querem ensinar aquilo que eles querem que você saiba, né? Então já começa errado por aí. Não tem liberdade na escola, é aquilo que o governo quer que você aprenda, né? Então tem esse detalhe. O governo quer que você ou seu filho seja rico, inteligente e independente ou pobre, burro e dependente. A mesma coisa se aplica para as universidades, né? Tá tudo corrompido. Como ideologias como comunismo, marxismo, tá se espalhando nas universidades a rodo. O Enem, por si só, que é um grande esquema de pirâmide, velho. É uma grande farsa. Todo mundo fica esperando até o final para fazer o Enem, nem não é garantia de nada, rapaz. Se você não tem vocação para nada, não adianta fazer a faculdade e torcer que caia um milagre do céu. Então, um povo sem educação não tem nada, né? Então, se a educação está destruída, já é uma das principais razões do porquê o mundo jaz no maligno, do porquê que o sistema do mundo te engana. Por enquanto, sobre a educação já falamos. Agora, falando sobre a cultura. O que daria para falar sobre a cultura do mundo? Bom, tudo que é mais promíscuo está cada vez mais valorizado, né? Funk com letras extremamente explícitas de sexo, drogas, tráfico,
Filmes, séries, cada vez mais expondo sexualmente as mulheres como se elas fossem meros objetos. E diversas pessoas que são consideradas os famosos, as pessoas de grande relevância no mundo, né? A grande maioria são atores lá de Hollywood, que inclusive quase todos fizeram pacto com Satanás, que isso é o que a mídia não revela, né? Uma pessoa humilde que está treinando, né, para ser que está lutando para ser um ator, um cantor, alguém bem-sucedido, é pouco reconhecido, porque o que a mídia quer dar ibope mesmo, o que a mídia quer dar fama, é esses aí de Hollywood, essas estrelinhas aí do cinema, essas pessoas aí extremamente falsas. Isso vale para a indústria da música também. A maioria dos cantores famosos é tudo tipo Eminem, até mesmo a Anitta, várias outras de qualquer lugar do mundo. A maioria tudo fez pacto com Satanás. Coloca um montão de símbolo ocultista nas músicas, um montão de coisa relacionada a demônio. Nunca falam de Deus em absolutamente nada. Sabe, é feio, mano. Pelo amor de Deus, a cultura tá destruída. Graças a Deus que hoje em dia com a internet, que tem mais liberdade para as pessoas, todo mundo que é pequeno tá conseguindo crescer. Sem ficar fazendo pacto com Satanás, sem ficar fazendo símbolo ocultista, né? Tá acabando isso. De pouco em pouco tá acabando. Simples, porque a internet é o próprio livre mercado. É a própria liberdade de empreender. Não é igual essa porcaria, essa palhaçada que os caras fazem um montão de pacto com Satanás, fazem pacto com o governo. Tipo assim, mano, meu Deus do céu, cara, que desgraça. Mas beleza, próxima área aí. Próxima área do mundo. Política. O sistema político atual é uma farsa. Você trabalha para sustentar bandido, né? Porque imposto é roubo, né? Queira você concordando ou não, imposto é roubo. Porque tá tirando dinheiro do meu bolso sem a minha própria vontade. Não é questão se vai ser usado para o bem ou para o mal, né? Se eu chegasse e assaltasse uma mulher na rua e usasse o dinheiro dela para comprar um cobertor para o mendigo, será que eu justificaria o fato de eu ter assaltado a mulher? Óbvio que não. Os fins não justificam os meios, né? O Estado é assim, ele vive nessa pretensão que você tem que pagar imposto pro bem da sociedade, pro bem de você, né? E você cai nessa falácia. E eles ficam te roubando, né? E você trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto, né? E ainda acredita que se colocar alguém bem intencionado no poder, tudo vai mudar. Não vai mudar nada. Por quê? Porque o sistema é falho. Então não adianta uma pessoa bem intencionada. Se o sistema já é feito para quebrar com você, né? Não adianta, cara. Então política é assim. Enquanto as pessoas continuarem nessa briga de esquerda, direita e não acordarem para a vida e não perceberem que se não for elas mesmas, elas não vão se salvar, então vai ficar nessa falácia de pensar que tem que votar na pessoa certa, esquerda ou direita, não adianta, irmão. Só você pode resolver os problemas da tua vida. Só você. Empreenda, trabalhe, invista teu dinheiro, foque, enfim, só você pode resolver os problemas da tua vida. Não adianta ficar jogando nas mãos de outras pessoas. Se todo mundo percebesse isso, ia acabar essa palhaçada de ficar perdendo tempo com política, democracia, com esses bandidos, ladrão. Ia acabar isso. Tudo que o governo faz, o mercado pode fazer. Tudo que o Estado oferece, as empresas podem oferecer. E muito melhor. Tanto que o próprio governo, o próprio Estado recorre ao mercado. De tão irrelevante que é o trabalho deles. Os próprios políticos atuais, por exemplo, o Luiz Inácio, o Haddad, por aí, eles nunca serviram de nada. Nem para trabalhar serviam. O Lula nem para ser metalúrgico serviu. O cara cortou um dedo. Não serve para nada, teve que virar político. Agora, outra coisa, religião. O que está errado na religião? Simplesmente, tudo quando você fala de Jesus é censurado. Você pode falar de tudo quanto é outros deuses que não é tão perseguido, tão censurado quanto você falar do Deus da Bíblia ou do Messias bíblico, né? Se você falar sobre Jesus, por exemplo, é censurado. Não pode falar de Jesus, né? Não pode falar de Deus, não pode falar de nada. Tipo, você não tem liberdade para você acreditar na tua crença. E até mesmo as próprias igrejas, né? Cometem a falácia de ficar, até quando permitem falar de Deus e Jesus, ainda ficam pregando com muitas heresias no culto. Por exemplo, o dízimo. Tem que pagar o dízimo. Nem sabem o que é dízimo. O dízimo era só no Antigo Testamento e nem era dinheiro, inclusive. Era a 10ª parte da sua colheita de alimentos
E ainda era para dar, ou seja, era alimento, né? E ainda era para dar para a tribo de Levi. Ou seja, já acabou isso aí. Já acabou e querem hoje em dia implementar como se fosse dinheiro e como se você tivesse que ser obrigado a dar dinheiro para a congregação, né? E daí depois falam que é voluntário, mas ficam toda hora pregando a todo vapor para dar dinheiro para eles, né? Ah, mas sem dinheiro como que vai manter a igreja? Sim, mas não precisa chamar de dízimo, chama de oferta voluntária. Dízimo é heresia, isso aí já passou. Sem contar outras heresias como tormento eterno no inferno, sendo que não existe inferno, que existe lago de fogo, né? E quem vai ser jogado para lá vai morrer na hora. Quando a Bíblia fala que é por toda eternidade, não é que vai ficar queimando por toda eternidade, né? Como assim? Se vai ser imortal, vai ficar queimando no lago e não vai morrer. Não tem lógica. Quando a Bíblia fala para toda eternidade, ela está falando da consequência dos atos dos ímpios, que vai ecoar por toda eternidade, simples assim. Quando alguém é morto, por exemplo, isso vai ecoar por toda eternidade, que aquele dia foi o dia que aquela pessoa morreu e já era. Vai ecoar para sempre que ela se foi. A mesma coisa ali no caso dos ímpios, que eles vão queimar o lago do fogo, né? E vai ecoar por toda eternidade o castigo que eles sofreram. Simples assim, não vão ficar eternamente. Então você tem que saber interpretar, sem contar outras diversas heresias. Agora sobre economia, essa revelação aqui é extremamente importante. Já parou para pensar que o dinheiro que você usa não vale nada? E não pense que é só o real que não vale nada, que você vai no supermercado e não consegue comprar bem. Não é só o real. Todas as moedas do mundo estão se desvalorizando. O dólar também, o euro. Por quê? Porque simplesmente os governos eles imprimem mais dinheiro. Né? Sabe o que isso significa, imprimir mais dinheiro? É bom, será, você imprimir R$ 1 milhão, né, para dar para alguém, não sei. Não é bom, sabe por quê? A economia funciona com duas regras básicas. A regra da oferta e demanda. Se algo tem uma oferta muito grande, oferta seria quantidade, tá? Por exemplo, você tem uma oferta enorme de banana, né? Ou seja, uma quantidade enorme de banana. Quando você tem muita oferta, o preço fica baixo, né? Porque tem muito, né, no mundo. Tem muito. Então vai ficar barato. Agora, quando você tem pouca oferta, ou seja, pouca quantidade, vai ficar caro. Por quê? Porque quanto mais raro algo é, mais valioso é. Entendeu? Por isso que o ouro no passado era usado como dinheiro. Por causa disso. Que era um dinheiro mais raro que existia no mundo. Por isso tinha valor. Agora, os nossos papéis, os caras imprimem 1 milhão hoje, né? 5 milhões mês que vem, 10 milhões. E assim vai indo. Os caras vão imprimindo a rodo sem parar. E cada unidade vai se desvalorizar. Pense bem. Se existisse, por exemplo, 100 mil notas de reais no mundo. Puxa, cada real valeria muito. Compraria muita coisa. Agora, pense que existem, sei lá, 100 sextilhões de notas de reais no mundo. Cada real vai valer praticamente nada. Porque é tanto real para lá e para cá que as moedas não valem nada, simplesmente. Tanto que aqui no Brasil, você juntar 10 mil reais lá na Costa Rica, você já é milionário. De tão desvalorizado que a moeda da Costa Rica tá. 10 mil reais aqui no Brasil equivale a 1 milhão lá. A maioria da população lá de classe média é milionária. De tão irrelevante que a moeda de lá é. Ou seja, isso é o que nunca vão ensinar na escola, né? Nunca vão fazer pensar. Ou seja, isso que é inflação de verdade. Inflação não é o aumento de preços, é o aumento da base monetária. Ou seja, o aumento do dinheiro em circulação. Quando o governo imprime mais dinheiro, ou seja, cria mais dinheiro do nada. Mais papel pintado absolutamente do nada. Isso que é inflação, né? O aumento de preço é só uma consequência disso. Então não cai nessa falácia que a inflação é o aumento de preço. A inflação é o aumento da base monetária. E outra coisa, o governo sempre vai falar que a inflação é 4% ao ano. Mentira. A inflação é de 15 a 20% por ano. E nenhum investimento no mundo rende esse valor. A poupança no ano inteiro rende 6%. A renda fixa variável rende 12%. Ou seja, se inflacionar 20%, parabéns, você vai perder de 8 a 14% do poder de compra. Ou seja, mesmo investindo, você perde. Entendeu? Ou seja, de qualquer forma, você vai perder poder de compra. Na tela da tua conta do banco, o dinheiro vai estar aumentando. Mas será que é dinheiro que importa na economia ou é o poder de compra que importa? Bom, de fato, né? O que é o dinheiro senão um meio de troca? Se ele já não vale mais como um meio de troca sólido, um meio de troca bom, então ele está descarrilhando. É o que está acontecendo com a economia. O real, desde a sua criação, já perdeu 82% de valorização. Ou
seja, só cai, cai, cai. E assim vai indo, se prepare. Porque além disso ainda tem os impostos, né? Taxação em tudo quanto é lugar. Então o governo nunca vai te ensinar sobre isso. E eles vão ficar taxando, acabando com a tua vida. E independente se você investir ou não, você vai estar perdendo dinheiro. Poder de compra, no caso. E você vai se ferrar na hora de comprar o básico. Mas tem uma salvação para isso, né? Graças a Deus que existe, né? E graças a Deus mesmo, né? A salvação é o Bitcoin, porque é uma moeda que o governo não pode controlar. Tem um número já definido há 16 anos atrás, são só 21 milhões de unidades, né? Tem um número que já é estabelecido da moeda, não tem mais como imprimir, não tem mais como criar dinheiro do nada, e a demanda sempre vai aumentar com o passar do tempo. E como a demanda aumenta e a oferta diminui, né? Tipo, a oferta disponível de Bitcoin diminui, a moeda vai estourar. Por isso tem essa valorização insana. Ano passado a moeda valorizou em reais 200%. Ou seja, quem colocou dinheiro lá praticamente teve o dinheiro triplicado no final do ano. Ou seja, é a única coisa que está salvando da inflação, né? E salvando dos impostos também, ou seja, você não está sendo roubado. Então é isso, graças a Deus existem as alternativas. Estudem e vocês vão ver. Eu recomendo que todo mundo compre Bitcoin, pessoal, porque senão vocês vão ser escravizados pelo governo. O que vocês podem tirar desse vídeo é o seguinte: não confiem no sistema mundano, não confiem em político, não confiem nos governos, nos líderes mundiais. Todos eles jazem no maligno. A maioria deles são satanistas, ocultistas. Tudo que está na elite é do mal. Eles trabalham para Satanás de forma oculta. Então, galera, é isso. Leia a Bíblia, pregue o Evangelho. Procure ser um autodidata e estude, né? Todo conhecimento do mundo tá na internet. Só basta você pesquisar. Estude alternativas reais que te dão liberdade, como o Bitcoin, por exemplo. E é isso, lute contra esse sistema podre. Você já sabe agora como o sistema te engana, agora você tem que lutar contra ele. Né? Espalhe essa mensagem e vamos juntos em busca da verdade, rumo à Nova Jerusalém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Que a graça me seja sobre você e sua família. Amém.